Deu tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E eu sou Ricardo Cavallini. Vamos conversar? Olá, sou o Cava, bem-vindo. Nessa primeira temporada vão ser 8 episódios, a gente vai falar sobre muitas tecnologias aqui bem legais. Falar de impressão 3D, falar de inteligência artificial, enfim, tem bastante coisa legal para vir aí. Hoje o tema é hackers, né? Então, antes de falar sobre isso, até por que eu escolhi esse tema para começar? A gente vive hoje um ambiente digital que é muito rico, né? Já faz parte das nossas vidas, muda a nossa cultura, muda a maneira como a gente se alimenta, como a gente se locomove, como a gente namora e tudo mais. Cada vez mais isso está mudando a gente não só culturalmente, mas também ambiente de negócios. E segurança e privacidade são assuntos cada vez mais relevantes. E os hackers são uma parte muito importante desse ecossistema. E sempre foram tratados de uma maneira muito leviana, muito pasteurizada, fantasiosa, distorcida, eu diria até caricata, né? Então hoje eu estou com 2 hackers aqui, vou fazer um disclaimer, né, antes de apresentá-los. Apesar deles serem hackers e vivenciar esse mundo, eles não falam em nome de todos os hackers, né? Acho que isso é uma besteira que os programas costumam cometer, de entrevistar um hacker e como se ele fosse a representação de todos os hackers do mundo, né? Os hackers não são iguais, nem todo hacker usa moletom com capuz. Mas nossos 2 convidados hoje são pessoas que vivem nesse universo e podem colaborar muito para a gente entender melhor esse tema. Então estou aqui com o Iago Kim, hacker. Olá, Iago, tudo bem? Tudo bom. Hacker Profiler, depois você vai explicar pra gente o que é isso. Especializado em análise de perfis de alvos de ataques de hacking, ajuda pessoas e empresas a assimilarem tecnologias de segurança digital, blindando-as de falhas de segurança e crimes cibernéticos. E eu tô com a Sofia Marcholowitz, cientista de dados, tudo bem? Bem. Cientista de dados, pesquisadora de inteligência artificial e graduando, né, em Direito. Seu maior tópico de pesquisa é a intersecção de hacking com machine learning. Nós vamos conversar bastante sobre isso também. Bem-vindos. Obrigado por ter aceitado participar. Iago, eu falei na abertura que você é hacker profiler. O que quer dizer isso, cara? Bem, o hacker profiler, ele olha um tipo de ameaça cibernética sempre. Ele olha brechas e ele constrói assimilações, associações entre vários pontos durante esse ataque para apresentar um perfil, né? Então, seja um perfil do ataque, seja um perfil do atacante, seja um perfil da defesa. Então, ele olha os aspectos do hacking e constrói perfis para que as pessoas consigam entender, né, tanto quem vai defender quanto quem vai atacar, para conseguir entender como tratar e como dimensionar isso, né? Você diz não só o tipo de problema, mas também com o tipo de criminoso que você está lidando, por exemplo. Isso, vai desde você entender o tipo das pessoas que você precisa para defender, até de fato o atacante, o criminoso, o cracker, o hacker do mal, assim que você queira chamar e designar. A tua empresa hoje presta serviço tanto para pessoa física quanto para jurídica. Isso não é muito comum. Agora, eu já vi você falando que hoje é natural que alguns hackers ataquem as pessoas físicas, por exemplo, o CEO de uma empresa, porque é mais fácil invadir esse cara, hackear esse cara, para através das senhas dele, dos acessos dele, aí sim acessar a empresa. Isso mesmo. Existe um tipo específico de vulnerabilidade que ataca as grandes corporações, e esse tipo específico é quando os grandes cargos dessas empresas se colocam em risco fora da empresa, né? E esse tipo de comportamento, né, acaba gerando um tipo de brecha que é explorada por esses profissionais. Por isso que foi importante a gente oferecer um serviço específico para a pessoa física. Começou daí, né, desse tipo, né? Hoje a gente consegue oferecer um serviço para a pessoa comum, em casa, né, que é vítima de hacking. Ou seja, você não precisa ser CEO, você consegue ter isso. Até porque compreendia depois, em seguida, proteger a própria parceira desse CEO, né, a família, os filhos, né. E quando o cara percebe também como funciona o mundo hoje, esse cara acaba vendo a necessidade também de ter esse trabalho, né? Sim, né, ele mesmo percebe que ele está em risco simplesmente por trabalhar na empresa onde ele trabalha, né. Agora, isso para esse cara, muitas vezes também, esse acaba sendo também uma vítima dupla, né? Porque a empresa pode achar, inclusive, que esse cara está hackeando a própria empresa. Tem esse risco também. Na verdade, a grande ameaça é essa, né? Um hacker hoje, ele consegue, ele mira um CEO, um C-level, qualquer tipo de, a gente chama isso de target, né? Ele direciona um alvo, lá pode ser desde um recepcionista, né? Pode ser o segurança de uma empresa. Se for uma pessoa-chave, né, o objetivo é se passar por aquela pessoa, né? Então, esse é o principal ponto, né? Então, a gente
busca proteger essa pessoa exatamente nos detectores que dizem se aquela pessoa é ela ou não. Daí que surgiu a DeepCrypt, né? Daí que surgiu a minha empresa, né? Proteger a pessoa dentro do que ela é. Porque o hacker vai vir, né, sobre, né, e se passando por ela, validando exatamente no comportamento, nos e-mails, nos acessos, né? Interessante. Sofia, você trabalha hoje numa startup de advocacia, é isso? Isso. O que que você faz lá? Na verdade, eu trabalho majoritariamente com processamento de linguagem natural. Então, eu crio alguns modelos de aprendizado de máquina, alguns que o pessoal chama de inteligência artificial, para conseguir interpretar textos, normalmente vindo de juízes ou então de alguns advogados. Muita gente acredita que isso vai impactar somente os empregos que são facilmente automatizados, mas isso também vai impactar muito gente de colarinho branco. Por exemplo, a advocacia é um bom exemplo. Advogados hoje são treinados para ler muitos documentos, muitos papéis e tudo, e aí o trabalho que você faz hoje de entendimento dessa linguagem é de poder extrair padrões daquilo e poder trazer algum resultado. Você está tirando, na prática, está tirando horas desses advogados que estariam trabalhando ali. Eu gosto bastante de falar que eu tô tirando horas. Eu não gosto de falar assim, tô tirando advogados de circulação, porque eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito que eu vou estar retirando, talvez, advogados que fazem coisas repetitivas e não saem daquilo. Isso, certamente. A gente tem uma visão, né, que, por exemplo, inteligência artificial, nossas máquinas vão roubar todos os empregos. Algumas coisas vão ser afetadas. Talvez a gente vai ter uma priorização de trabalhos, por exemplo, que lidem com pessoas. Você, às vezes, pode substituir alguém que opera alguma coisa, mas uma pessoa que tem uma relação com uma outra pessoa, atendimento, por exemplo, é diferente de você ser atendido por uma máquina e você ser atendido por uma pessoa que senta do seu lado e que talvez não te ofereça a mesma qualidade que uma máquina, mas está ali como pessoa. Sim. Agora, o fato de você estar estudando direito também abre um campo bastante interessante quando a gente fala de práticas de hacking, né? Na verdade, a minha escolha pelo direito foi muito por conta disso. Eu comecei a me interessar por segurança de informação na casa dos 11, 12 anos, por motivos não nobres, assim, tinha banco de dados, né, no colégio, e eu queria chegar lá. Então, foi muito mais pela Ou brincadeira. seja, você queria alterar a nota, é isso? Eu me formei, não é? Tá bom. Boa. Ok, nunca troquei nota, né, vamos dizer assim, mas foi muito por isso. Então era muito uma diversão, um desafio, e também era aquela coisa meio de você encontrar pessoas que gostam da mesma coisa. Então a computação, no sentido geral, não só essa questão de segurança, ficou uma coisa muito internalizada, uma coisa que eu achava que já estava na minha vida. Aí quando eu cheguei na época da faculdade, eu optei pelo direito, porque também tinha uma parte muito humanas que eu gosto, também parte de filosofia, e trabalhava com uns quesitos disso. Foi só no meio do direito que eu comecei a perceber que, além disso, também me interessava muito, muito, muito por ciência de dados, por aprendizado de máquina. E aí eu decidi juntar tudo. Agora, eu acho que essa discussão também abre um outro ponto, que é a gente falar o que é hacking, né? O que é um hacker ou o que é um hacking, que é um termo bastante... Acho que se perguntar para 10 pessoas, cada uma delas, cada uma delas vai dar uma resposta diferente. Sempre. Mas queria escutar de vocês. O que é um hacker ou o que é hackear? Sofia, primeiro? Pode ir, Pode fica ser. à vontade. Bem, um hacker é um cara que sabe muito de um assunto, é um cara que ele nasce com um dom. O talento básico do hacker é entender que é unificar dados, né, e pensar sistemas antes até deles existirem, e daí unificar isso, né, programar isso, trabalhar, mexer nisso, né? Então ele pressupõe código, ele pressupõe tecnologia, né? A mente de um hacker, o talento do hacker é ver sistemas, é analisar processos e daí modificar isso. E quando ele modifica, ele está hackeando isso. E quando você fala de sistema, você está falando de uma maneira mais conceitual, ou seja, não é um sistema operacional como o Windows, pode ser uma organização, por exemplo. Exatamente. A visão Uma de sistema, isso. A visão, inclusive, é muito importante isso. A visão tecnológica codificada de sistemas é uma versão muito em rascunho, né? A computação hoje é uma versão pífia do que é um sistema ideal, né? Se eu pegar um sistema da natureza, um sistema de movimento, um sistema dinâmico, né? De aerodinâmica, por exemplo, então ele é bem isso, né? Tá. A tecnologia Agora, tá só adaptada nesse ali. teu entendimento, então hackear seria modificar um sistema existente para fazer algo que ele não foi pré-concebido para fazer. Exatamente, ele foge do escopo, né? E é por isso que hackear é fazer. Quando eu falei que ia gravar esse programa, minha filha de 13 anos perguntou por que eles fazem isso. Você já contou um pouquinho, Sofia, mas tem um lado de também um pouco de diversão, né? Se você gosta de resolver problema, é divertido, porque você tem um problema ali e você tem que ficar
pensando como lidar com ele. E não só isso, também é uma coisa meio troublemaker, assim, uma coisa de vocês às vezes procurar o problema. Então, eu estou aqui... De procurar até como um desafio, né? De Como um quebra-cabeças desafio. e... Eu tô aqui, eu tô com o teu sistema aqui na minha frente e eu quero achar um problema nele. Eu quero me divertir com isso. É um pouco do estudo também. Você não lida com o mesmo sistema todos os dias. Cada sistema tem uma coisinha diferente, uma coisa que você nunca viu. Às vezes também já vi muito, e eu acho que todo mundo já passou um pouquinho por isso, aquela questão de provação, né? Eu vou lá, eu vou fazer, eu resolvi. E você concorda com a definição que a gente deu de hacker ou não? Você... Eu sigo aqui com o relator, com o Iago. Tá bom. Ô, Iago, e você? Oi. Tem algum motivo pra ter entrado nesse ou não? Viu War Games quando era criança? Na verdade, Isso é mais um clichê, né? foi o Mas- contrário, é o que eu sempre fiz isso e tentei me adaptar a não ser isso, né? Eu sempre quis ser um profissional tester de segurança. Então, eu tenho uma fascinação por perfeição e por coisas que devem funcionar corretamente. Mas de onde vem essa aflição E- de querer fugir dessa história? Olha, eu comecei desmontando liquidificadores da minha tia roubados para construir uma estufa para impressora, né? E porque não existia, na cidade que eu morava, não existia essa tecnologia de tirar a umidade de folhas para imprimir. E imprimia, gastava aquele monte de tinta, Uhum. né? Isso eu tinha 11 anos. Então, a partir disso, eu comecei a procurar empregos que me ajudavam a resolver esses problemas. Eu só comecei a procurar ganhar dinheiro com isso e sobreviver e pagar as minhas contas, né? Mas A tua empresa hoje contrata hackers. isso, Quantos profissionais tem trabalhando com você na empresa? 422 até agora. Mas esses caras são flutuantes? Ou Eles tem são, gente- eles são contratados por contrato para resolver problemas específicos. A gente chama isso de hack ops, né? A gente monta uma operação. Antes disso, a gente treina esses hackers, é muito importante dizer. O que significa a gente treina eles? É um treinamento técnico ou você está falando sobre moral, ética, legislação, outras coisas mais... O treinamento, primeiro, é comigo esse treinamento, né? É feito de modo a ajudar o hacker a continuar sendo um hacker primeiro, né? A primeira fase é essa. Então, ajudar ele a entender que ele tem que tirar do talento dele para observar e para criar soluções. E ajudar ele a não perder essa essência, né? E isso não era parte do treinamento inicial. Passou a ser porque a gente começou a perceber que o treinamento, quando começava com a formalização de um trabalho profissional, desde atender o cliente, de como falar, de como se posicionar, de como resolver uma crise, de como lidar com a própria pressão por resolver um problema. Então, tem todo esse treinamento, mas ele começa dizendo, cara, você é um hacker, você não é um profissional de segurança da informação, você não é um consultor, tal, você é um hacker antes de qualquer coisa e nunca perca essa essência. Porque E imagino aí- que tem muita gente, eu vivencio muito isso dentro de makers, assim, uma coisa é o cara ser um maker em casa e fazer coisas maravilhosas, o cara fica um mês brincando, e aí a hora que você passa um job para ele que tem prazo, que tem chefe, que tem cliente, isso Sensacional. muda completamente a pressão e a cobrança do... Sim, a maioria inclusive a maioria dos grandes hackers que eu já trabalhei, né, são desse pessoal do underground que trabalha dos anos 80 lá, geralmente são universitários, é um pessoal que tem uma vivência corporativa muito superficial e muito do lado de fora. E quando eles entram dentro dessa selva de pressão, né, é outro comportamento. Então a gente prepara esses E é um outro 2 tipo de meses. pressão também, né? Então, e é um tipo de pressão que esse tipo de gente está muito acostumado a fugir, exatamente pela própria essência. Quem são os clientes que contratam vocês e para fazer que tipo de serviço? Então, geralmente, empresas que produzem muita informação, que transformam a informação que produz de suas bases de clientes, de seus negócios em negócios. Tá. Né? Então, dando exemplo, né, a gente tem desde barragens a consórcios, a bancos, a... E-commerce, de geral... Então, o nosso grande mercado crescente hoje é e-commerce e agências digitais, né? Sobretudo web, tecnologias web e mobile. Quando você fala de agência, você está falando muito de fraude em campanhas, essas coisas? Isso, fraude em publicidade. A gente tem empresas que criam sites simples que acabam virando problema, né? Hoje em dia, a maioria dos ataques massificados hoje por algoritmos, por bots, é feito em sites. Então, a gente tem resolvido esses casos mais massivos, né? Tem mais volume aí. E esses ataques são ataques para quê? Geralmente são
testes de brechas de segurança. Então, eu tenho um robô que vai direcionar um ataque a todos os tipos de sistema que tem aquela brecha. E aí, quando acontece o problema, aí o hacker, dono daquele robô, né, o grupo de hackers, aí provê algum tipo de chantagem, de Tá, ou ganho seja, por ele resolver não um necessariamente é problema. direcionado, ele atira para todo lado e a hora que ele descobre uma Isso. brecha, ele fala, tá, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Se Exatamente. vai ser uma chantagem ou se vou vender essa informação para um concorrente. Isso. A ideia é tipo, é como se você jogasse uma rede no rio e o peixe que vier aí você trata. Mas esse ataque ele é direcionado às brechas, né? Isso é muito importante deixar claro. A maioria dos ataques hoje, a sites, a servidores, né? Eles vão atacar configurações de tecnologia, né? Não a pessoa, não uma organização. Ô, Sofia, e dentro do teu universo de estudar machine learning para isso, você comentou um caso prático que é o que você trabalha hoje, né? Como é que eu pego hoje documentos e linguagem para entender melhor isso, para poder extrair alguma informação, automatizar. O que mais que dá para fazer com machine learning olhando para esse universo? Olha, eu acho que a grande pergunta é o que não dá para fazer com machine learning quando a gente vai Mas pro o que você... universo. Perfeito, mas o que você tem visto hoje que está florescendo mais? O que eu pesquiso e gosto muito, na verdade, não é utilizar necessariamente o aprendizado de máquina para auxiliar todos esses processos descritos pelo Iago, mas, na verdade, utilizar técnicas de hacking para você deixar o aprendizado de máquina confuso. Então, é uma área bem mais recente, é uma coisa, às vezes, até um pouco presa na academia, por enquanto, que é o aprendizado de máquina adversário, ou em inglês, que é mais conhecido como adversário machine learning. Então, a questão, na verdade, é você pegar um modelo de aprendizado de máquina, o modelo é justamente o que aprende, é a receita, aspas, do bolo para aquilo aprender, e você prejudicar de alguma forma. Então, por exemplo, eu tenho um modelo que identifica pessoas, ou identifica se isso é um carro ou se isso é um navio no meio da rua. Você modificar um pixel, apenas um pixel dessa imagem, já pode prejudicar todo o processamento do modelo e ele entender que uma placa de pare, na verdade, é para você acelerar no cruzamento. Você tem hoje uma série de algumas brincadeiras, alguns mais sérios, de roupas e maquiagens para confundir. É um exemplo ótimo de adversário machine learning também. Até mesmo quando você empresta conta de streaming também. Você empresta para algum colega seu que escolhe qualquer outra coisa que não é o que você costuma. Minha filha, por exemplo, que estraga todas as minhas playlists de... A sua filha, por incrível que pareça, tá te hackeando. Ela faz bastante Ela acaba isso. com um classificador. Agora, um exemplo prático disso seria no futuro, eu, de alguma maneira, tentar interferir, por exemplo, no preço do meu seguro médico. Porque o meu seguro médico está me identificando como um perfil, eu vou entender o modelo que eles usam e vou tentar, de alguma maneira, hackear o sistema para o meu seguro ficar mais barato. Sim. Seja do carro, do... Sim, o ataque de machine learning, ele exige também que você tenha um pouco de conhecimento de como quebrar o perfil, o perfil do modelo, eu digo. Eu preciso entender quais são as variáveis que ele entende, o que ele exatamente processa, quais são os dados que são relevantes, e a partir disso, por exemplo, ele me diz que pessoas que usam camiseta preta, elas têm mais chance de sofrer acidente. E por um tempo eu começo só a usar camiseta branca, e quando eu vou lá pegar o seguro, eu descubro que está num valor maior ou menor. Você pode, numa maneira bem mais simplificada, conseguir acessar a base de dados que eles puxam. Eu não preciso nem de alguém, algum robô, eu vou lá e coloco qualquer coisa. Eu somente qualquer coisa. Vou lá, dou um drop table, apago todas as tabelas. Já prejudiquei o sistema, até porque ele utiliza os dados passados para poder gerar as predições. Se não tem mais dado passado, como ele gera? Tá. Agora, falando um pouquinho de perfil, tá? Qualquer um pode ser hacker ou não? Essa pergunta é meio babaca, mas... Sempre. Todo mundo deveria tentar ser. Né, a minha vida e a minha carreira foi tentando não ser para poder ser uma pessoa normal. Né? Todo mundo deveria fazer o caminho contrário. Todo mundo deveria tentar ser hacker porque ia crescer, ia ser uma pessoa bem melhor e bem mais consciente das próprias capacidades. Tem duas características um hacker. Ele aprende muito, e muito fácil com qualquer coisa, e ele faz. Não existe hacker teórico. Não existe hacker que passa o dia inteiro estudando e não faz nada. Não é que nem físico, né? Que hackeia. Você tem Exatamente, você precisa fazer. Né? A gente abriu uma empresa para profissionalizar isso, mas se a gente não entrega o resultado, o hacking não tem pagamento. Você estuda isso, como essas pessoas se relacionam umas com as outras e quais as características que permitem com que elas se relacionem.
assuntos de interesse, né, assuntos em comum, no que as 2 pessoas, 3, 4 pessoas gostam, dados pessoais, dados de informação. Então, mas vamos para a prática. Como é que eu uso isso? E aí, na prática, eu vou nas redes sociais, por exemplo, de forma prática, buscar esses assuntos. Quais são os nomes, quais são os endereços, quais são os telefones, quais são os cargos, quais são os dados que unem e que socializam as pessoas. Então, mas quero um exemplo prático. Vamos lá. O João, Certo? eu quero hackear esse João. Ok, eu vou atrás de todo dado de informação que esse João usou para se relacionar com o mundo. Seja através do nome dele, seja através do telefone, seja através dos gostos dele. Legal. Que mais? E aí eu começo a me passar pelo João para entrar em contato com todas as pessoas que ele se conectou. Tá, você liga na academia de tênis dele falando que é o João. Exatamente. E aí eu preciso de alguns validadores que as pessoas que vão ter contato com esse meu atendimento autentiquem dizendo que eu sou de fato João. Existem métodos, a gente chama métodos de interrogatório, né, para construir na vítima que você está coletando dados, na pessoa-chave. Então, se eu vou ligar na academia, eu vou transformar, por exemplo, a pessoa que vai me atender em um missionado. Eu vou dar uma missão para ele, transformar ele no meu herói do atendimento, para que ele consiga me ajudar a trocar os dados do cartão de crédito. Quando essa pessoa ganha esse nível de herói, ele é manipulado para resolver esse problema para mim e fica muito feliz em me ajudar. Existem técnicas de engenharia social em que você leva uma outra pessoa e você interage com ela, conlui com você, para que quem está ouvindo, quem está sendo exposto ao que você está conversando, tenha reações que te forneçam informações. Então, eu causo efeito em ouvintes e esses ouvintes, ao falarem de acordo com aquele efeito, me dão informação. Imagina aquele interrogatório do FBI em que o entrevistador provoca o criminoso e daí o criminoso, pela reação de aceitar a provocação, ele entrega o que ele queria, o que ele não queria entregar, entendeu? Entendi. Você é levado a responder aquele ponto sem saber, inclusive, que respondeu, sem perceber. Você está reagindo. E Ou seja, reação, toma cuidado com café, elevador, toma cuidado táxi. com suas reações, porque as reações a pessoa não controla a informação que ela passa, entendeu? E hacking anda em conjunto com espionagem. Os dois são um do lado do outro. Legal. Deu tilt. Volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Quero agora entrar na história de como é que eu viro um hacker, tá? Sofia, você está fazendo faculdade. É relevante ou não? Aprende alguma coisa? Acho que vocês discordam pela cara de vocês aí. Eu costumo ser bem sincera, assim, dou muito valor pra... Eu dou valor pra educação, no sentido, assim, de você procurar, conhecer, ter aprendizado. Perfeito, mas eu tô falando da educação mais formal, assim. As pessoas ainda olham meio torto pra você se você não tem educação formal. Perfeito, mas isso também... Não, eu tô te interrompendo, mas isso também é uma questão cultural que pode mudar. A minha pergunta ela é mais... Não, então, assim, se é uma questão cultural, de derrubou a barreira cultural, não. Se você tem capacidade, assim, de identificar o que você gosta, você vai atrás disso, você consegue achar fontes boas sobre isso, não. O que você está dizendo é que, na tua experiência, você aprenderia mais ou mais rápido ou mais barato sozinha? Eu nunca fui... Eu, por exemplo, logicamente, pela faculdade de Direito, eu fui aprendendo questões de Direito. E eu não tô dispensando a faculdade, não tô falando que eu sou contra. Mas eu tem medicina, tem outros temas de engenharia que também não dá pra gente brincar. Você precisa estar dentro de uma faculdade. Mas eu, por exemplo, não fiz faculdade pra aprender a invadir site. Eu não fiz faculdade para aprender a olhar para um monte de dado e falar, e agora? Como transforma esse dado em informação? Eu sentei, comecei a ler, às vezes artigos feitos por pessoas que fizeram faculdade, sim, mas eu fui sozinha atrás disso. Eu não aprendi com alguém do meu lado falando como eu devo fazer ou como não fazer. Eu aprendi com pares, eu aprendi com pessoas que estavam pela mesma situação e superaram e falaram, olha, se você fizer tal coisa, talvez você consiga. Mas esses pares não vieram também dessa convivência na universidade ou não? Grande, assim, quando eu falo de hacking, segurança de informação, ciência de dados, não. São pessoas totalmente Iago, eu não sei se eu tô maluco, mas eu acho que eu já vi algum post seu recomendando fazer faculdade. Sim, sim. Por quê? Porque assim, se você for um hacker, você vai aprender onde você for. Então, o hacker ele não vai para a universidade para ganhar um diploma e para conseguir um emprego. Ele vai lá porque lá tem pessoas que podem... O hacker ele admira quem é dono do conhecimento e está querendo compartilhar. Mas então, tem gente, sem falar nomes, tem ainda faculdades boas, tem gente boa? Tem. Tô fazendo uma provocação, tá? Tem. Não tô dando Primeiro minha opinião. assim, numa realidade tem mais do que nunca teve.
né? Hoje em dia, né, e eu faço até um convite, né? Eu convido quem pensa que não precisa de faculdade, eu convido a fazer 3, 4, 5 faculdades e daí dizer que não fez nada. O problema é quando você está sentado numa faculdade, você acha que você está perdendo seu tempo, e aí eu recomendo não vá. O ponto é, o que desafia um hacker a estudar na faculdade é o desafio que é dado para ele aprender. Então, se ele se sente um burro ali, tem um professor lá na frente que está ensinando ele, ajudando ele muito, ele vai ser o primeiro da fila. Se ele está perdendo tempo e está dormindo na sala, ele não vai estudar. E essa é a minha recomendação, entendeu? A minha crítica, né, como você citou aí, é o seguinte, é que no nosso trabalho profissional, hackers que não têm estruturação de tecnologia não conseguem atender, né? Não basta só você estudar num fórum ou num post, numa revista. Eu comecei estudando em revista de hacking, eu tinha que comprar revista uma vez por mês, entendeu? Não fui para faculdade para isso. O problema é que quando você vai lidar com um problema sério e muito, você vai conversar com pessoas que têm 3, 4 faculdades. Essa pessoa, ela precisa passar uma informação que você tem que ter base para entender, sabe? Sofia. Esse é um bom ponto, assim. Não é que a faculdade é 100% dispensável. Não faz sentido você estar lá pelo diploma. Eu, por exemplo, eu quero seguir carreira acadêmica no sentido de pesquisar. E eu, logicamente, tenho consciência que vou ter que passar por todo um processo de faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. Mas... e nesse aspecto, sim, faculdade é legal. Mas essa questão de, vou ter um diploma e vou ter um emprego. Estou aqui só porque se eu cumprir tantas cadeiras, tantas matérias, eu vou provar às pessoas da sociedade que eu sei. E aí, nesse aquisito... Eu entendi, vai assim, caminho. eu acho que assim, eu tenho falado muito sobre isso, da gente planejar o nosso futuro de aprendizado, enfim, acho que tem uma história muito longa sobre isso, mas a minha pergunta era, efetivamente, se tem lugares bons ainda que valem a pena. É óbvio que, né, você está falando de engenharia, de medicina, não tem como fugir, né? Não dá para você ser médico amador. Mas acho que em outros assuntos, principalmente ciência da computação e tudo mais, acho que tem essa dúvida. Logicamente, depois de um tempo, se você tem interesse em programação, por que não aprender a programar para você fazer a sua ferramenta? Para resolver aquele problema que você encontrou. Mas não é o ponto de partida, assim. O que eu preciso aprender? Depende do que você quer hackear. Então procure saber o que você gosta. Se tiver que programar em Python para isso, se tiver que programar em R, Perfeito. se tiver que ser um maker para isso. Perfeito. Eu falo muito sobre maker também, assim, começa com um hobby. Exatamente. Você gosta de aquarismo, vai pegar um projeto em Raspberry Pi ou Arduino, não importa, e vai montar um aquário inteligente. Eu vou fazer uma alguma tatuagem coisa... na minha testa para responder a pergunta: que linguagem que eu começo a programar eu pago essa ser tatuagem. hacker? Velho, a pergunta é: você tá fugindo a tatuagem é o que você quer hackear? Essa é a resposta que eu tatuaria. Você vai fazer em português ou em inglês? Né? Inglês é mais sou estiloso. Ladrão sou hacker e vacilão. Né? Não, Agora, nós falamos engenharia social. Faz sentido uma faculdade de psicologia ou aquela história hoje que está na moda de soft skills, essas coisas fazem sentido ou não? Não. Muito de jeito direto, nenhum. por quê? Primeiro porque não deve se confundir o que é hacking, não deve brincar com isso como se fosse uma salada, né? O estudo acadêmico de psicologia, de qualquer outro tipo de academia, é uma coisa. Hacking é outra coisa. Quando você junta os dois, você só procura tirar uma vantagem que é a vantagem que o hacking te oferece. Mas não é esse o meio nem o fim. Ok. Criatividade é importante? Total. Nossa, muito. Criatividade é o produto do hacking, é o resultado. Não é o requisito. O requisito é o amor pelo estudo. Você acaba, por esse amor, produzindo criatividade, né? Criatividade criada. Tem uma frase que eu gosto bastante de Viagens de Gulliver, que é: a necessidade é a mãe da invenção. Ótimo. Talvez você nem é tão criativo assim, mas na hora que você chegou no problema, a resposta vem, assim. Você fala, poxa, mas se eu fizer isso, aquilo, o negócio surge. E vem também aquela dopamina, né? De sucesso, Acho que o hacker tem muito disso também, né? Desse vício. Aquele momento no Mr. Robot. Mr. Robot é uma série, eu recomendo que você assista. Nós vamos falar sobre isso também. É o momento que o Você cara dá levanta. você fala a camiseta Evil do Corp hoje. Isso, ele levanta as mãos assim e ele comemora, mas ele não sabe nem o que ele tá comemorando. Quando ele tá comemorando ele acabou de tomar uma dose de açúcar ali que... Isso, ele teve um pico ali de hacker drogas ali, digamos, né? Agora, eu digo que assim, hoje em dia, não importa a sua profissão, você tem que estudar o resto da vida. Sim. Né? Não tem uma profissão hoje que você não tem que estar sempre estudando. Hacker, acho que não faz nem sentido a gente discutir isso, né? Agora, dá para dizer em quanto tempo um cara estudando e se dedicando, dá para chegar a ser um hacker respeitável ou não? Primeiro, essa de hacker respeitável não existe. Não? Calva. Não. Não tem um Webmaster of the Universe, assim, uns títulos? Não, porque assim, o mundo de hacker hoje ele se divide em dois.
quem hackeia e quem estuda hacking, ok? Quem estuda hacking e não hackeia, né, eu costumo dizer que não é um hacking, é um entusiasta disso. Se você hackear, com o tempo, você vai sendo muito bom naquilo que você hackeou, mas você não é um super hacker, não existe super hacker, existe um cara que fez uma coisa muito boa naquilo. Se você pegar um super hacker que, por exemplo, hoje a gente consegue invadir um banco em 12 segundos, beleza? Qualquer banco? Qualquer banco, por uma tecnologia própria, né? Isso daí transforma a gente em supers? Não, porque a gente está há 6 meses tentando passar por uma porta giratória. Então a gente não é super em nada, a gente só resolveu um problema. E hacker precisa ter isso muito claro na cabeça, porque ele é movido a ego. White Hat, vezes. Black Hat, qual que é a... Essa é uma designação que eu repudio. Por quê? Eu acho, porque muitas vezes você precisa... Isso ajuda as pessoas que são leigas a entender, eu reconheço. Mas muitas vezes você precisa... Mas o que é? Um é o do mal, o outro é do bem, é isso? Isso. O cracker, ele danifica algo para obter um bem próprio. Né? Ou bem próprio, ou desvirtuar aquele bem. Né? O hacker, ele constrói algo para o bem. Né? Para o bem dele ou para o bem do sistema. Essa seria a definição simples. Só que o problema é que quando a gente vai trabalhar com hacking, vai mexer, vai operacionalizar, vai fazer um hacking, muitas vezes para fazer o bem, só para fazer coisa boa, você precisa quebrar algumas coisas. Né? Implica quebrar, implica destruir, implica quebrar uma senha, implica invadir algo, ainda que com consentimento. Então, é muito legal até a segunda página essa conversa de Black Hat e White Hat. Depois, quando você mexe com isso, fica muito mais difícil você classificar. Para começar, nós estamos falando Eu chamo todo mundo de hacker e ponto. Tá, legal. Você tinha comentado do Mr. Robot, né? Acho que talvez seja a atividade mais mal representada no universo de filmes e séries. Mr. Robot eu gosto muito, acho que depois virou muito draminha. Você fala pra ver até o fim, enfim, eu não consegui ver até o fim. É difícil. Mas o que mais tem? Sofia, tem algum que você recomenda ou não? Pra ser sincera, eu nunca fui muito dessa vibe da cultura, no sentido geral. Eu assisti Mr. Robot, gostei, concordo que virou meio draminha, mas foi uma das poucas séries que eu assisti inteiro. Sim. Eu cheguei, talvez, em questão de literatura, eu confesso que eu li aqueles livros do Mitnick, não tive como ler. Ia perguntar isso também, se tem algum livro que vocês recomendam. Eu li, acho que o primeiro dele, há 300 anos atrás, não sei quando foi, 2001, 2011, eu não lembro. E um exemplo legal, inclusive até voltando em algumas casas, falando do livro do Mitnick, é que ele aborda muito a questão da engenharia social, né? Muita gente vai atrás desses livros dele, achando que ele vai ensinar você a abrir o sistema e escrever linhas de código, e ele narra a experiência dele, na verdade, muito mais como um engenheiro social, muito mais lidando com pessoas do que... E freaking do que ele ficou muito máquinas. famoso que ele foi preso, né? Pelo FBI. O Kevin Mitnick acho que tem vários livros dele hoje. Sim. Acho que eu só li um, não lembro qual que é o título, mas acho que são interessantes. Ele fala muito de engenharia social, né, que a gente falou. Agora, além dele, tem algum livro que vocês lembram, que recomendam? Seja de hacking ou correlacionado? Eu recomendo, depende da pessoa, lógico, sempre, né? Mas para o nosso público aqui, eu recomendo sempre o Mr. Robot. Eu recomendo um livro chamado a série, né? Por quê? Ela mostra que hacking é chato. Hacking é chato, não é sério. Não é aquela coisa do cinema, tipo... Né? O que como é chama hacking? aquele Swordfish, aquele filme? Exatamente. Então, assim, o ponto principal é o seguinte, cara, você fica 4 meses para fazer um código e apertar um botão, dar o enter e dar o ok. Você precisa de uma outra história de espionagem, no fundo. Você precisa de uma história de conflito de governo, de guerra. Você precisa de um outro... Então, o que vai dizer se a série é boa, de filme ou não, né? Tudo que tiver fora do hacking. O hacking em si, ele é sem graça. Ele é emocionante só pro hacker. Não, inclusive visualmente, né? Quer dizer, a tela do console lá não é nada... Por isso que os caras ficam inventando aquelas coisas 3D que não quer dizer nada com a realidade. Entendeu? Então, agora falando de livro, existem alguns livros bons, eu recomendo. Existe uma academia muito legal chamada Academia Claves. O que é essa academia? Claves é uma empresa de segurança. Nacional? Nacional, tem uma boa parceria e forma muita gente. Né? Forma muita gente, inclusive, que trabalha com a gente. E eles se interessam, eles têm um trabalho muito bonito, muito bem feito de traduzir, de criar material que ajude as pessoas a assimilarem. Então, existe um livro particular que eu queria recomendar, chama-se Contagem Regressiva para o Zero Day. Né? Ele é um livro de um jornalista que ganhou o Pulitzer, se não me engano. Explica o que é Zero Day, que acho que muita gente não sabe. Isso. O Zero Day é um tipo de malware, um tipo de brecha em um sistema, e que ele é explorado sem que os desenvolvedores antes tenham pensado e tenham trabalhado com aquilo. Ou seja, os hackers estão usando isso tudo, mas o mercado não conhece essa brecha ainda.
inclusive nem os próprios hackers, né? Então ele é Zero Day porque só quem criou, Tá. Ou né? só Por isso quem que ele descobriu. é Zero, isso, Tá. né? Então, não, quem criou o Zero Day ele é criado, ele não é descoberto, Tá. né? Zero Day ele é construído, né? É um malware construído. Entendi. Então, e esse livro ele narra como foi Eu o achei que podia ser um desenvolvimento. bug, alguma coisa. Não. Porque assim, eles chamam Zero Day em essência, você constrói e você explora uma brecha. Se aquilo dali é só uma brecha, é uma possibilidade de Zero Day. Né? Por exemplo, ultimamente teve um problema com o Firefox, de um Zero Day de Firefox. Brecha que poderia virar no Zero Day. E que o cara que criou, ele mesmo divulgou pro Firefox, Exato, é isso? tipo, ele reportou que poderia ser, ele explorou, né? E quando ele explorou, ele criou o Zero Day. Agora, entre me aspas. fala o nome do livro de novo, que eu acho que eu te interrompi. Contagem regressiva para o Zero Day, né? A Academia Claves traduziu esse livro, está em português, se eu não me engano tem até disponível de graça no site deles. Legal. E ele narra como foi a construção do Zero Day aquelas centrífugas do Irã. Do Stuxnet, né? Stuxnet. 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 Tá. E isso tem toda uma coisa por trás, que dizem que isso foi criado pelo Israel, pelos Estados Unidos. O livro narra exatamente a nível de reportagem como isso se desenvolveu. E é bom para o leitor comum, para a pessoa que não entende nada de hack entender aquilo que eu disse sobre o Mr. Robot, né? O emocionante é todo o contexto do hacking, como você constrói Sim. o hacking para resolver acho que é um drama contexto. de quase detetive nessa história. Eu quero Exatamente. fazer depois um episódio só sobre hacking, mas voltado para o consumidor mesmo, né? Quer dizer, como se proteger e tudo mais. Mas quando eu falei que ia gravar esse programa, eu tive alguns amigos que mandaram pergunta para mim. Felipe Xavier, humorista da Rádio Jovem Pan, que apresenta lá o programa Xuxa e Beleza. Ele tem vários personagens, um deles é o Dr. Pimpolho, que eu amo, e o Dr. Pimpolho me mandou essa mensagem. Vamos escutar. Ô, Cavalini, aqui é o Dr. Pimpolho da Rádio Jovem Pan, meu. E eu tô com uma dúvida aqui, eu tô com um problema, na verdade. Eu queria saber se você podia me ajudar, meu. É que sequestraram o meu computador e estão me pedindo um resgate em Bitcoin. Justo agora que eu ia receber $100 mil na minha conta do príncipe do Senegal, meu, que me mandou uma mensagem, mandou um e-mail. E, pô, justo agora que eu ia receber $100 mil na minha conta, sequestraram meu computador, meu. O que eu faço? E aí? Esse é um... Além do scam bem conhecido, né? Acho que para quem é mais novo talvez não conheça tanto, do príncipe da Nigéria e tudo. Mas essa história de você sequestrar computadores está bem comum hoje em dia, né? Sim. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Tem solução ou não? Tem. Explicando de maneira geral, né? Existem casos e casos. Existem casos em que o ransom, né? O nome disso é ransom, né? O ransom que infectou aquela máquina. Isso, exatamente. Sei. Que infectou aquela máquina. Os ransoms. Ele vai selecionar algumas extensões e vai encriptar aquilo. Dependendo das condições da máquina e das condições dos arquivos e das condições do tipo de serviços da máquina que estão em execução. Então, se você tem um Word aberto, se você tem um navegador, dependendo da situação atual da infecção, aqueles dados podem ser bem encriptados e se forem totalmente encriptados de forma correta, talvez eles sejam recuperados numa desencriptação. Existem vários tipos e várias formas. Então, você tem desde criptografia pesada e complexa a coisa mais simples, né? O objetivo é saber o teu alvo. Então, se você precisa de uma criptografia simples para você resolver problemas de detecção, porque criptografia pesada envolve ser rastreado e entender quem foi que gerou aquela função criptográfica, entendeu? Então, se você vai analisar isso, né, você vai ser pego se você não fizer um trabalho bem feito de antidetecção, quando você lança o ransom pesado, entendeu? Então, varia muito. E, inclusive, é importante deixar, existe um portal chamado No More Ransom. Esse site, inclusive, seria muito bom as pessoas pesquisarem no Google sobre. Ele é um site de uma base de dados feita pelas maiores organizações do mundo e os bons profissionais de segurança que pesquisam, e eles desenvolvem vacinas para os principais ransoms hoje. Acabou de lançou mês que vem. Mês passado. Aí seria como um antivírus, você tem que instalar antes de ser atacado. Não, depois que você foi vítima de ransom, Tá. eles te ajudam a resolver o problema e como desencriptar o que precisa ser encriptado. E cobram por isso? Não, totalmente Legal. gratuito. Agora, esses golpes eles são mundiais, né? Não é uma exclusividade aqui do Brasil. Isso, exatamente. Isso é uma dúvida que eu tenho, e acho que até vale outro amigo meu que mandou uma mensagem, que é o Mentor Neto, escritor, colunista da Isto É, e ele mandou uma pergunta que acho que fala um pouco sobre isso, que a minha dúvida é se o Brasil é diferente. Vamos escutar. Eu sempre achei que tinha
um mistério assim no sistema bancário, quanto dinheiro que escapa, sabe essas... Eu ia dizer lenda urbana, mas não é. Já tiveram casos assim, sabe, do gerente da agência que rouba centavos de cada conta e tal. E o nosso sistema bancário, ele sempre foi muito diferente do resto do mundo, né? A gente sempre usou cheque quando o mundo todo não usava. A gente começou a ter internet banking muito cedo, né? A gente sempre usou plástico e tal. Então eu queria saber de vocês quanto dinheiro some dos bancos, na verdade, através de hackers, e o quanto mais fácil do que hackear um banco americano, por exemplo, é de se hackear um banco brasileiro. É mais fácil hackear um caixa eletrônico ou é possível hackear um internet banking? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Acho que tem um monte de pergunta aí, mas acho que tem duas coisas que eu queria escutar também. Primeiro o Brasil é efetivamente diferente, e a segunda a maior parte do que acontece a gente não fica sabendo? Mas tenta responder, dá para falar de valores ou não? O grande ponto quando a gente fala de valores é que os bancos, eles fazem questão de não divulgar os valores, nem inclusive quando eles vão contratar a gente. Perfeito, mas eu vou te fazer uma pergunta. Independente de você falar de valores de montante geral ou não, Okay. os hackings de bancos costumam ser valores baixos, ou seja, Muito 50 mil altos, reais, 10 mil reais, ou nós estamos falando de milhões? A gente pode falar assim, um banco hoje... eu vou chegar lá no final da resposta sobre um grupo que é especializado em roubar bancos, né? Mas o ponto falando de Brasil aqui, Cava, né? O Brasil hoje é um dos principais, é o segundo principal país do mundo hoje com tecnologia bancária de segurança, né? É um país de ponta, mas quer dizer que é o maior, é o melhor. Sim, né? porque mudava a moeda todo ano, muda 4 mil regras por ano, os bancos têm que se adaptar. As ameaças cibernéticas mesmo, né? Os hackers brasileiros, eles são mais... O perfil do hacking brasileiro de banco hoje é um perfil que ele quer dinheiro rápido, ele vai roubar pouca quantidade de dinheiro e é um volume muito alto. Então, os roubos aqui, eles Você está são... descrevendo jogador de futebol também. Isso, eu não entendo de futebol, mas... o ponto rouba-se muito pouco dinheiro aqui no Brasil em altos volumes, né? Então, são poucos ataques bem-sucedidos. Não, são muitos ataques bem-sucedidos de valores baixos. O que é um valor baixo? 50 mil reais? 3 mil reais. Tá bom. Né? Por exemplo, o Banco Itaú tem um setor de cibersegurança, por exemplo, bem legal. É uma equipe de ponta, são profissionais nível mundial, melhores do mundo, eu me arriscaria dizer e classificar que eles... Tem um Neymar lá? Não? Tem um cara que você... Puta, esse cara é o Neymar do... Tem uma Neymar lá. Legal. É uma mulher e ela é sensacional. É uma moça. Mas não é uma mulher que faz isso, é um time profissional muito bom. E, cara, eles lidam com golpistas, com hackers, que roubam 3 mil de uma senhora às 2 horas da manhã, entendeu? E assim, eles fazem isso 40 mil vezes por mês. 40 mil vezes por mês, entendeu? Então, sim, assim, aí eles conseguem um volume para valer a pena essa história. E aí, cara, quando você tem no mundo todo, né, os hackers de fora, a gente falando aqui, existe um grupo bem específico de hackers, eles são Lazarus Group, eles roubam bancos em milhões, então do nada some 40 milhões de um banco. E é totalmente indetectável. Então eles montam uma Hack Ops, a Hack Ops deles tem 14, 20, 30 pessoas. Né? E eles fazem o trabalho completo e são indetectáveis. E se a NSA não pega esses caras? E some. Geralmente roubos grandes, e é bem característico do Lazarus Group. Quando você rouba algo muito grande, a primeira pergunta que você tem que responder é: tem gente de dentro? Lazarus Group não tem. E os caras, eles são bons, eles são de fora. Né? Quem faz os roubos... E fora se diz, não são brasileiros. Não, eles estão fora do sistema que eles roubam. Ou seja, você não tem um informante lá? Não tem, entendeu? Por que a gente tem essa conclusão e quem pesquisa e estuda esses caras? Porque eles são randomizados. Independe do sistema, do banco, do acesso. Eles roubam. Né? Como eles querem, quando eles querem. Isso Agora, é você me respondeu também a segunda pergunta, que a gente não fica sabendo de nada. Exatamente. Então, assim, não fica. E a maioria dos roubos é para não ficar mesmo. Agora, isso, assim, Sofia, acho que você pode me ajudar nessa história também. Acho que tem eu vejo aparecer um pouco essa discussão. Eu não sou do segmento de vocês, mas eu acompanho por gosto pessoal e eu vejo que começa a ter uma discussão hoje de se pressionar as empresas para serem mais transparentes, porque isso também é uma questão de educação. Né? Você tem hoje em vários segmentos, as pessoas se ajudam,
Sim. E dentro dessa área de segurança, as pessoas não se ajudam, não se falam, não... Digo assim, o cara do banco A não fala com o cara do banco B, que não fala com a mineradora A, que não fala com a montadora de carros B. Acho que tem uma questão também da gente começar a distribuir mais a informação, não tem? Tem uma questão de distribuir informação, mas rola muito, poxa, vazou do meu. Então, eu não quero falar pra outra pessoa que minha empresa teve essa falha, porque, poxa, vai parecer que eu não tive cuidado, ou porque eu não Perfeito, testo. mas quando a gente fala para consumidor final, eu concordo com você. Agora, nós estamos falando de repente... Mas você, mesmo falando pro seu colega, parece que o seu trabalho não foi bem feito. Então rola muito. É uma questão de ego, sim, mas rola muito. Na questão de transparência, de você falar pro consumidor final, também mexe com a questão da reputação da empresa. Tanto que você tem leis para isso. Tem uma discussão, por exemplo, da questão agora que está vindo com tudo, lei geral de proteção de dados pessoais. Sim. Que aconteceu um incidente, você tem que notificar. Mas isso, por exemplo, mas isso é para privacidade, né? Na Califórnia, por exemplo, você tem sobre outras coisas. Mas quando eu trabalho, eu estou falando de questão de banco, a gente está falando, por exemplo, acho que agora a pauta está sendo a questão financeira. Mas, por exemplo, vazou meus dados, alguém invadiu e não quis pegar dinheiro nenhum, simplesmente publicou lá para a internet para todo mundo saber qual que é o meu cartão, qual que é o código de segurança e meu nome e tudo mais. Já entra também nessa questão. Então, eu teria que ser notificado. Mas eu acho que o grande medo de ser transparente, no geral, é muito a questão da reputação, quando você fala de uma corporação, e muita questão do ego quando você fala de pessoas físicas. Tá. Agora, gente, eu quero fechar agora falando um pouquinho sobre futuro. Eu sei que são coisas que já estão acontecendo. A gente já tem um monte de casos que chamam atenção, de empresas que são hackeadas através da máquina de café ou através do aquário, porque no aquário tinha uma bombinha de água que era ligada no Wi-Fi. Enfim, a gente já tem casos de ataques de denial of service, né, que quando você pega um monte de computador para atacar um único lugar. Aqui no Brasil, inclusive, usando box pirata de net. Enfim, já está acontecendo, obviamente, mas queria olhar um pouquinho mais para frente. IoT vai demorar muito para ter segurança ou não? Porque são máquinas que naturalmente são feitas para serem toscas, né? Baratas, pequenas, baixo consumo. As pessoas que estão criando hoje não têm histórico, não têm preocupação. Vocês acham que vai demorar muito tempo? A gente vai ter muito caso ainda de problema até a gente amadurecer esse mercado ou não? Eu acredito que vai, assim, fazendo uma analogia, celular. Começou todo mundo ser invadido, todo mundo começou a perder conta, ter foto pra lá e pra cá. E eu sinto que as pessoas agora estão começando a ter consciência, por exemplo, estão colocando 2 fatores de autenticação, por exemplo, na conta do e-mail. E eu acredito ou do próprio WhatsApp, ou que do tem sido muito comum. que está vendo cada vez mais comum. E eu acredito que o IoT ele vai ser o mesmo procedimento. Ainda vai ter gente que vai conectar a geladeira por algum motivo no mesmo Wi-Fi de casa que a senha é de mim. Vai. Aí até essa pessoa acontecer alguma coisa com ela de não conseguir abrir a geladeira e não conseguir se alimentar naquele dia, até ela aprender e falar assim, então não é mais assim. Mas a minha pergunta, assim, você falou muito de uma questão cultural, de curva de aprendizado das pessoas. Isso eu concordo com você, acho que vai ser mais rápido do que a gente imagina. Por outro lado, do ponto de vista de hardware e fabricantes, talvez demore mais, não? Eu sou mais pessimista nisso, porque eu mexo com a parte física do hardware, né? Eu sei o quanto custa para você produzir uma placa e o quanto tempo que demora. Você também sabe, né? Então, assim, quando a gente mexe... Você diz produzir direito, né? Exatamente. Soldar direito, fazer direito, orçar, produzir em escala. Então, assim, ontem, engraçado, foi até engraçado, ontem eu postei a gente hackeou em 16 minutos e alguns segundos um drone, e é um drone comercial que você compra numa loja parcelando em algumas parcelinhas, né? Ou seja, bem acessível, e isso vai atingir massa. Quando eu vejo um drone voando perto de mim, eu saio correndo. Imagina um cara de 1,86 m correndo. Cara, eu não queria ser você, preto. porque você vivencia esse mundo, né? Então é muito difícil ser otimista, né? Eu sou. Mas aí... Eu sou, mas eu não assim... sei o que você bebe, porque deve ser difícil, cara. Eu sou, mas assim, é bem por isso, cara. Porque assim, existe o meu ponto é muito difícil deixar hardware e IoT seguro. Não tá acontecendo. Né? Por que não está acontecendo? Porque a indústria de IoT ainda está caminhando, né? Então, primeiro ela precisa caminhar, precisa ser algo de mercado, depois o mercado que vai exigir. A segurança é uma exigência para o próprio lançamento, para a inovação. Então, assim, eu sou otimista por quê? Porque eu sei que é possível fazer só, né? Só falta boa vontade e interesse. Então, quando começar a ser um problema, né? A gente fala daquele problema do... Quando começar a ser um problema, aí teremos casos. Agora, o ponto mais importante quando a gente fala de IoT para segurança é o seguinte, existem hoje
métodos de se fazer IoT, hardware, geladeiras, existe já, né, equipamentos que você consegue colocar nível de criptografia. A decisão é uma decisão sempre comercial. Então, se você é um consumidor de IoT e você não se preocupa com segurança, quando você for comprar um IoT para sua geladeira, então você que tomou a decisão e o fabricante que tomou a decisão já existe, não é uma barreira tecnológica, entendeu? Acho que esse é um assunto que vai longe. Sofia, você acha que a questão de legislação e a aplicação dela, de multas, etc., pode ajudar as empresas a... Sempre ajuda, porque ninguém quer levar uma multa. Ok, mas você acha que isso vai ser efetivo no Brasil? Essa é a dúvida. Eu acredito que efetividade, eu acho que o problema está até na forma de você criar a lei, porque muitas vezes quem cria a lei, ela não tem nem conhecimento dessas falhas. Ela faz uma proposta de lei, existe ali uma pessoa, o pessoal que vai escrever aquela lei, mas eles são pessoas que são ligadas do direito, são ligadas à administração pública, que têm um conhecimento muito bom de direito, administração pública, mas não possuem um conhecimento técnico, não conseguem achar detalhes, algumas brechas que às vezes uma pessoa da área da computação, ela olha e fala, isso aqui é um absurdo. Sim. Tá. Em relação à IA, a gente já usa hoje, já tem bastante case legal, mas e aí, vai ajudar ou vai atrapalhar? As duas coisas, né? Ajuda a colocar em risco quem é muito emocionado e não sabe mexer com o que está fazendo, né? A gente está caminhando quando a gente fala de inteligência artificial, e o grande problema é que as pessoas, elas... É aquele meme do cara que quer subir 4 degraus, estando lá no primeiro. Ele quer abrir a perna e quer subir, né? E aí, quando ele faz isso, ele dá o passo maior com a perna, ele se coloca em risco, ele destrói o próprio projeto, ele acaba com a possibilidade de... A gente vê empresas, corporações fazendo isso hoje, né? E é muito feio. Acho que tem um pouco também da história que a gente falou de modismo, né? Sabe o que é, cara? É que assim, tá muito associado à ideia de inovação. E aí, se você coloca uma plaquinha na sua empresa dizendo que você trabalha com IA, independente do que você faça, você é inovador. Eu trabalho num prédio que só tem startup. E eu me lembro, eu lembro, mas estava no elevador, aí uma mulher entrou com uma outra moça, e ela falou pra ela, tem uma empresa aqui nesse prédio que faz, que nem o que a sua empresa faz, mas com inteligência artificial. E eu fiquei me perguntando, olha, eu trabalho com isso, eu trabalho com inteligência artificial. Se faz exatamente sem inteligência artificial, qual que está sendo o diferencial de ter IA? Você gastou um dinheiro bizarro para você criar isso dentro da sua empresa para ter um resultado igual, que às vezes você conseguiria só com uma coisa assim, uma programação simples. O IA passou a ser um validador de qualidade, né? Um validador ter de IA qualidade é legal. Extremamente legal, é muito legal. Se você tiver um problema compatível com IA, que bom, eu super incentivo você a ir atrás desse projeto, mas evita fazer o que seria o over-engineering, né? Um excesso de engenharia. Se você pode resolver com uma planilha Excel, para que você vai escrever um código de 5.000 linhas, você vai fazer aquele monte de coisa para criar uma coisa que um igual mais soma, resolveu no Excel, assim. Pessoal, como é que eu acho vocês na rede? Iago Kim. H-I-A-G-O-K-I-N. Tá. E aí eu vou buscar no Google, lá, vai chegar um monte de coisa. Isso, @Iago Kim, né? Tô no Facebook, no Instagram. Legal. Inclusive, a minha função é ajudar as pessoas a entenderem esse mundo de hack, então pode me procurar à tua disposição. Legal. O meu nome, assim, só tem eu, não tem muito como errar. Tá. Sofia Marchalovitz, também estou disponível em qualquer lugar, é só aparecer, mandar mensagem e viver a paranoia aí comigo. Bom, gente, isso. Obrigado. Assim, primeiro, para quem está escutando até agora, obrigado, quem chegou até aqui. Né, quem gostou, por favor, recomenda para os amigos. A gente precisa crescer para fazer novos episódios. Me segue nas redes aí que eu vou avisar dos próximos e tudo mais. E no nosso site, uol.com.br/tilt/podcast/deu-tilt, você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast. Iago, Sofia, muito obrigado pela paciência. Muito obrigado, foi um prazer. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Tchus! Deu Tilt tem a apresentação de Ricardo Cavallini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Fabiana Ushinaka e Juliana Carpanês.